Oi, oi, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Carioca Connection. Meu nome é Alexia e hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é o nosso querido Marco Antônio, meu pai. Oi, pai. Oi, tudo bem, minha gente? Oi, filhota. Tudo bem? E com você? Também, ótimo, maravilhoso. Bom, hoje nós temos uma pauta para encarar, Pois na não. verdade. Nós vamos gravar alguns episódios sobre a nossa viagem de pai e filha para a Bélgica. Maravilha. Vamos começar do começo? Sim, Então, pronto. A gente ficou 5 dias, né, na Bélgica. Foi do dia 6 ao dia 11. Só que dia 6 e dia 11 a gente estava viajando. Ou certo. seja, a gente não conta muito essas chegadas e essas partidas, digamos assim. Mas o dia que a gente foi a sua primeira vez em 7 anos que você pisou num aeroporto. Você não Sim, conhecia o aeroporto do Porto na parte de embarque, você só conhecia na parte de desembarque. Como é que foi pra você? foi ótimo, quer dizer, sem grandes emoções, mas saindo do porto, quebrando a rotina, isso sim foi importante. Sim, mas o aeroporto do Porto, eu gosto de falar para as pessoas que é um aeroporto muito bom. É pequeno, mas tem tudo, você consegue se entender, você não fica perdido, sem saber onde é que é o portão. Você teve esse sentimento? Tive um aeroporto cozy, bastante íntimo, bacana. Outra coisa também que deve ter sido novidade para você é que eu, por exemplo, fiz o check-in todo online, já que a gente foi de malinha de mão. A gente não precisava passar pelo pelo balcão, né, da Certo, companhia aérea, etcétera, e a gente tinha o bilhete no celular. digital. É a sua primeira vez com isso, não é? Também colocar lá de ladinho e tudo bem, você passa brincando. Mudou muito da minha época que você tinha que mostrar passaporte, passagem, enfim, tudo no balcão. Sim, é. Agora, a gente está falando de um voo que é Portugal-Bélgica, ou seja, fica dentro da União Europeia. Se Sim, você fosse para algum país que fosse fora da União Europeia, você teria que passar por imigração, mostrar passaporte, etcétera. Como não tem isso, foi uma coisa muito mais simples e muito mais fácil, certo? foi fora colocar tudo na que a gente levava naqueles plásticos, e nessa daí eu tirei meu Que relógio. plástico? Não, na hora do raio-x, É, na bandeja. na bandeja de plástico. Eu coloquei tudo, o Alexa também colocou tudo e na volta nós esquecemos os relógios, ela voltou, pegou o dela e o meu sumiu. O seu sumiu num piscar de olhos. Que coisa impressionante, né? É. E olha que o meu era mais caro que o seu. 10 vezes. Então já tivemos esse pequeno soluço, no começo da viagem, mas isso não acabou com a Não, nem pensamos. muito bom. Então, aí a gente sentou para tomar um cafezinho, né. Sim, Você gostou do restaurantezinho que eu te levei lá no Porto? sim, muito bom. Eu sei que é o restaurante favorito de seu e do Foster, quando vocês vão viajar. Espetacular. Sim. E depois chegou a hora da gente embarcar. E na hora do embarque, era aquilo, né, grupo 1, 2, 3, 4 e a gente era o quinto, porque nós éramos no começo do avião. Sim, E, por incrível que pareça, não tiraram as nossas malinhas de mão, a gente conseguiu ficar com as malinhas de mão. Entramos no avião, sentamos muito bem, foi tudo tranquilo, e eu, né, normalmente a gente recebe água para beber, um snackzinho, uma coisa assim, é um voo de 2 horas e meia, super simples. Não tinha nada, né, pai? nada. É assim, uma pessoa com muita sede, ao chegar em Bruxelas, estaria morrendo de sede, porque não tem nem água. Tinha que comprar. Sim, mas isso é muito estranho para mim, porque mesmo nas classes turísticas, etcétera, da Varig, aquelas companhias antigamente, você chegava e já recebia
um suco de laranja, alguma coisa. Na primeira classe vinha uma champanhe para te dar boas-vindas. O que eu tinha era um carrinho insensível que passava por mim e o cara perguntava: "Vai comprar alguma coisa?" Dá até raiva, dá até raiva. E a gente não fazia ideia disso, que eles não iam oferecer nada. Eu pensei sinceramente que eles primeiro estavam passando para ver quem queria comprar sanduíche, uma bebida diferente, e depois eles iam voltar e oferecer uma água, uma coca, alguma coisa assim, com nem que fossem amendoins, para o resto do pessoal. Nada! Foi minha primeira vez Zero, passando por isso. Eu nunca tinha passado por isso e fiquei chocada. zero. E ainda por cima olhares frios, assim: "O senhor não vai comprar nada? Que absurdo." Mas o voo foi muito tranquilo, né, pai? Tranquilíssimo, uma beleza, só que nós chegamos em Bruxelas sedentos. Aí a gente tinha levado a nossa garrafinha de água, eu fui enchi de água, meu pai também, e a gente conseguiu beber água e deu tudo certo. Ah, e o que é assim, eu não sei quem de vocês que tá escutando a gente já foi para Bruxelas, mas quando você chega em Bruxelas tem no último andar praticamente a estação de trem. Que você de lá consegue pegar trem para cima e para baixo, ou até para outros países, né, Sim, eh, de lá. Então, nós fomos, descemos e tal, eu consegui comprar sem problema algum na maquininha, foi muito simples comprar, só que quando saíram os tickets, os bilhetes de viagem do trem, falava assim, Bruxelas aeroporto para Bruxelas Central. E não falava assento, não falava nada e não falava principalmente qual era a linha do trem, qual era o trem que a gente tinha que pegar, nem nada. Isso foi muito engraçado, não foi? foi, a gente teve que descobrir, pelo faro, perguntando e se afligindo. Agora deixa eu voltar só um minuto na água para não fazerem má ideia da gente. Não é que a gente não tinha dinheiro para pagar a água, claro que tínhamos, mas dá raiva de você pagar por um copo d'água, honestamente, raiva. Mas vamos lá. Bom, aí a gente chegou na estação de trem, compramos o bilhete e aí a gente passou pela catraca. Catraca é aquele, onde você bota o bilhete e aí as portinhas abrem, né, para passar. E aí a gente desceu para um lado, aí olhou para cima, viu o trem que estava escrito, era um trem, sei lá, para um X lugar. Olhou para o outro, era para um outro X lugar. Só mostrava o destino final, não É, mostravam as paragens. E aí a gente não sabia para onde estava indo. Bom, aí eu virei pro meu pai e falei: "Pai, vai perguntar para aquela menina", porque meu pai fala francês. Aí eu botei ele para perguntar, eu fui junto pra escutar, aí ela falou: "Em 5 minutos, linha 3". Aí a gente ficou assim: "Mas onde é linha 3, né, é. tipo, pra onde a gente vai?". Aí a gente descobriu, entramos no vagão, só que a gente tinha comprado, achando que estávamos sendo o máximo, o primeira classe. Só que a gente estava No meio do trem. no meio do trem que não era primeira classe. Então a gente teve que correr pra tentar achar o primeira classe. A gente nunca achou primeira classe e entramos em qualquer lugar e que se dane. Aí a gente aprendeu, né, que não adianta nada. Não adianta nada, é igualzinho. E do aeroporto pra Bruxelas Central foram 15 minutos, super simples, né. Sim, tranquilo. Chegando em Bruxelas Central, uma estação de trem grande, bonita, cheio de gente pra lá e pra cá. Sobe escada, sobe mais escada, aí chegamos na Praça da Espanha, descemos a Praça da Espanha e chegamos no nosso hotel. Exatamente, dá para fazer a pé tranquilo, se não estiver chovendo. Sim, espera aí, só um minuto. Saúde. Daria pra fazer até chovendo, pai. Era só botar a capa de chuva e o guarda-chuva, a gente conseguiria fazer literalmente 5 minutos andando, chovendo. Sim. Então. Eu não tô entendendo. Não, eu tô dizendo, se tiver uma tempestade não dá pra Sim. e lá tem, Alexa, tempestade. Assim como aqui no Porto. É, É, eu sei disso. Chegamos no nosso hotel,
E aí o recepcionista perguntou tudo em inglês pra gente, quando ele viu o nosso sobrenome, era um português. Um português carente. Que emendou uma conversa de meia hora com a gente, saudosa de Portugal. Mas tudo bem, ele foi simpático, só que a gente teve que cortar delicadamente para poder ir para o quarto. Ele era do sul, nunca tinha ido pro Porto, né, tinha uma coisa É, dessas, aí ficava perguntando, aí falava sobre a água do Porto, que a água era dura, mas na Bélgica não era, aquelas coisas assim, é muito engraçado. por aí. Sim, foi uma recepção bastante portuguesa. Chegamos no nosso quarto, fizemos o check-in, quarto simples, mas super com a cama gostosa que nos impressionou, não foi, pai? O quarto é pequeno, como nesses hotéis, perfeito. Ele tem uma cama boa, ele tem um travesseiro bom, isso é raro, ele tem um banho O espetacular, banho foi muito bom. maravilhoso, aquecimento perfeito, ar-condicionado perfeito, tudo muito bem. É. Nota 10. Pois é. Aí saímos para dar uma voltinha, né, por Sim, Bruxelas. Levei meu pai pra comer comida grega, pela primeira vez ele ia comer uma comida grega, não foi, sim. pai? Gostou? Mais ou menos, porque não pela comida grega, porque eu estava meio cansado e eu comi uma salada com muito pepino e fiquei conversando com o pepino uma meia hora, mas o resto tudo bem. Mas o lugar era muito interessante, era Sim, como sim, se fosse um time out. Para as pessoas que conhecem, o time out são vários restaurantezinhos juntos, então você tinha vários restaurantes para escolher, tinha um lugar para sentar e tal, e ficava perto do hotel. E aí saindo de lá, ainda estava antes do pôr do sol, a gente foi ver a Grand Place, né. sim, maravilhosa, uma das praças mais bonitas da Europa, impressionante. Que te impressionou mais da Grand Place? A Grand Place, não dá para destacar uma coisa nela, o conjunto dela é uma coisa impressionante, é aquela arquitetura típica belga e não é bem a arquitetura típica belga, a belga do norte, né, o que os franceses chamam de flamand, e é maravilhosa, espetacular. E tinha eu não sei se eu achei a Grand Place inteiramente gótica, mas tinha aquele prédio super gótico, Sim, uma mistura de estilos, mas né. o visual dela, no geral, sem deixar o olho parar num detalhe, é de uma grandiosidade, tranquila, elegante, linda, muito, muito bonita. Eu também achei. E muita gente, né. Muita gente, ali é o ponto central de todos os turistas, e a Bélgica é um país super turístico. E depois a gente passou por dentro das Galeries Royales, que é onde tem todas as lojinhas e tal, que é uma galeria muito bonita, mas de novo, muita gente. Muita gente. Ah, qual é o nome daquela galeria super famosa de Milão? Vittorio é o nome do rei. É, mas enfim, também tem em Paris, tem nas grandes cidades europeias, né, sempre tem uma galeria dessa Tem, forma. tem. Essa de Bruxelas me impressionou, mas nem tanto. Eu achei bonita, mas eu acho que pela quantidade de gente perdeu um pouco do 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 charme. do charme, exatamente. Mas tem tudo lá, tem os chocolates, tem as Sim. lojinhas, tem os diamantes da Antuérpia, tem tudo que você quiser de fazer compras, tem lá. E a galeria era no caminho de volta pro hotel, né, então Sim, a gente passava por lá, chegava na rua, voltava pro hotel e pronto. E esse foi o nosso primeiro dia chegando em Bruxelas, exatamente. né. Tem mais alguma coisa que você lembre desse primeiro dia que você gostaria de acrescentar? Não, honestamente não, foi um dia porque esse negócio do voo, ele dura 2 horas e meia E a gente de pegou voo. um voo à tarde. Mas você começa a viajar muito antes, né, e, enfim, um pouco de cansaço nessa hora aí que a Alexia falou, porque tudo que se faz lá é a pé. E não só isso, com a dona Alexia, Marco Antônio já sabia que no outro dia ia acordar às 7 da manhã.
Sim, isso daí seria um sofrimento psicológico que começou naquela hora. Então nós vamos dormir cedo e no dia seguinte a gente fez a nossa primeira viagem de trem na Bélgica e fomos para Bruges. Então, no próximo episódio a gente vai contar um pouco sobre Bruges. Sim, a cidade, uma das mais lindas da Bélgica, sem dúvida alguma, do mundo. Sim. No próximo episódio a gente Sim. vai contar. Então, obrigada, pai, e nos falamos no próximo episódio. Tá bem, filha. Tchau! Tchau.